Olá pessoal, tudo bem? Então, a pergunta aí que muitos de vocês estão fazendo, Tesouro IPCA 3545 a 3.4 e o Tesouro IPCA 26 a 2.1 ou 2.08, investir ou não, o que fazer? Tá? Vamos abordar isso no vídeo de hoje. Antes, pessoal, quero convidar vocês, já deixar combinado, que hoje, por volta aí das 19h30, talvez um pouquinho mais tarde, conforme a internet me possibilitar fazer o upload do vídeo, nós estaremos comentando exclusivamente para vocês a ata, a mini ata, o comunicado do Copom, tá? Sobre a decisão da nova taxa Selic, tá? Nós vamos dar aqui a nossa interpretação, tá? Em primeira mão para vocês, e nós temos assim, traduzido bem, o pessoal tem gostado bastante dessa nossa análise. Nós temos confirmado muitas tendências do mercado e você consegue ver em primeira mão aqui no nosso canal. Tanto que depois do nosso canal estar fazendo isso, nós vemos até lives de grandes corretoras marcadas ali para poucas horas após a divulgação do comunicado do Copom, aí eles começaram a fazer lives. Então, pessoal, é isso aí. O nosso canal fazendo tendências na internet. Bom, e aí, gente? Comprar, investir ou não com essas taxas aqui? Aqui é o fechamento da terça-feira, tá? Pré-Copom. E eu já vou dizer para vocês uma coisa. Eu acho que a minha intuição, isso é só intuição, tá? Não é absolutamente nada, só intuição. Eu acho que pode dar uma tensionadinha, tá? Após Copom. Por quê? Porque a gente vê isso muitas vezes. A gente já viu algumas vezes, quando vem o Copom e a coisa acontece conforme o previsto, conforme o que todo mundo já sabia, né? Não tem nenhuma novidade. O que acontece? Como é que o mercado reage? O mercado, ele derruba a taxa até o último momento ali do Copom e aí realiza o lucro, certo? E aí nos primeiros dias após o Copom, as taxas sobem um pouquinho. Então isso aí pode acontecer, tá? Não se surpreendam, tá, se isso acontecer. E foi o que nós vimos no Day Futuro, tanto para 2027 quanto para 2029, tá? Uma ligeira tendência de correção. Até que ponto vai, não dá para saber. Será que volta para esse patamar aqui? Não sei. Do 6,5 no 27? Não sei. Tô jogando possibilidades aqui para vocês pensarem, tá? Mas a minha ideia é que continua nesse ciclo de correção, tá? Se essa mínima aqui vai ser quebrada no futuro, pode ser quebrada no futuro, tá? Nada impede, tá? Isso foi uma mínima assim de momento, pelo menos é a minha visão, tá? Então, tendo isso em mente do Day Futuro, que nos próximos dias o mercado pode estressar um pouquinho, tá? E isso não vai ser nada de exorbitante, é uma coisa bem previsível até. O que nós podemos pensar? Bom, então com essas taxas aqui, pessoal, 2,06 é mais baixo ainda. Bom, comprar para ficar até o vencimento é bom, certo? Isso aí não tem dúvida, tá? Principalmente no IPCA 35, que ele vai postergar aí o teu imposto de renda por 15 anos no investimento. Isso aí é muito interessante. O Tesouro IPCA 26 ainda está muito acima de 1%. 1% aí seria uma taxa mínima teórica, tá? Quem não entende muito bem esse conceito, dá uma procuradinha no meu vídeo que eu tenho no canal, explicando a taxa mínima, como é que a gente faz a conta, tá? Em torno de 1%, varia um pouquinho para a inflação, tá? Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas 1% é um teto, é uma margem bem boa aí como taxa mínima para comprar esse papel e ainda assim garantir todo o rendimento da inflação livre de impostos e taxas, tá? Para pelo menos empatar com a inflação, a taxa mínima no IPCA 26 é 1%, tá? Então tá bem acima disso. Nós temos aí 1,06% livre, né? Livre para aumentar o teu capital
até 2026 ao ano. Então, é um investimento maravilhoso? Não, não é maravilhoso, tá? Essa taxa está bem curta já, mas dá para entrar. Isso aqui é o gráfico do IPCA 26, pessoal, para um ano. E percebam que ele está na mínima histórica do papel, tá? Olha aqui, ó. Antes, a mínima histórica tinha sido ali um pouquinho antes da crise, 2,41. Ele começou a ser negociado a 2,63. Agora ele está a 2,06. Bom, então, assim, existe a possibilidade de ganho futuro na marcação mercado? Existe. Por quê? Porque a gente está vendo nos leilões, foi o primeiro vídeo do dia, tá? Leilão de NTNB, a taxa do IPCA 25, que não existe aqui para nós, já está em 1,6, certo? Então, assim, ó, se nada demais acontecer na economia, as coisas ficarem exatamente iguais como estão hoje, a percepção de risco for a mesma, o que acontece? A curva desloca, só pela passagem do tempo, tá? Se esse conceito é um pouco difícil para vocês, pessoal, pensem assim, ó, o papel, ao invés de ter 6 anos para o vencimento, vai ter 5. Quando ele tiver 5 anos para o vencimento, é razoável supor que, se as condições forem as mesmas, ele vai ter o comportamento que o papel de vencimento de 5 anos hoje tem, quando ele tiver 5 anos para o vencimento. Ou seja, segundo semestre de 2021, a taxa desse papel poderá estar em 1,6? Poderá. É uma possibilidade, tá? Mas não dá para contar com isso, tá? Porque eu acho muito ousado, mas a gente tem que falar para vocês. Tem que falar porque pode acontecer, certo? E o papel para longo prazo, para ficar até 26, é bom. Por quê? Porque ele tem uma rentabilidade garantida acima da inflação, certo? E apesar da taxa ser tão baixa como 2%, ele está bem acima da taxa mínima. Então, nesse aspecto, vale a pena comprar, mas não dá para contar com marcação mercado. Porque o humor do mercado pode mudar muito e a taxa pode oscilar, certo? A gente pode não saber isso. Então, para quem gosta de marcação mercado, tem possibilidade, mas, olha só, ele está na mínima. Então, é muito contraintuitivo ir para a marcação mercado. Mas ir para ficar, tudo bem, tudo tranquilo. No IPCA 35, o que acontece? E no 45 também, eles estão bem mais longe dessa mínima. Vejam aqui, olha só. A mínima foi aqui, ó, no dia 4 de novembro, menos de 3%. Que número, né, pessoal? E agora em 3,4%. Tá? Então, quer dizer, tá 0,5% ainda acima da mínima. Então, aqui tá tranquilo de comprar. Tendo o prazo, pessoal. Tendo o prazo, tá? Isso é muito importante. Mas o que acontece com o preço? Vejam que coisa interessante, tá? Isso no IPCA 35 tá muito legal de ver. O preço hoje tá acima de R$2.000, tá? 2020. E ele tava com esse preço acima de R$2.000 no dia 28 de outubro de 2019. Estão vendo ali, pessoal? 2021, isso aqui é o site do Tesouro, tá? 2021 com 90 no dia 28 de outubro. E no dia 4 de agosto, agora, 2021, com 15 centavos. Quase a mesma coisa. Vamos ver a taxa, gente. 28 de outubro, né? 28 de outubro, pessoal, tá ali. A taxa do papel era 3,09. Tá? O preço é o mesmo, R$2.021. Muda só no centavo. Isso que eu estou falando é muito importante, gente. Muito importante. Olha aqui, 3,09. Agora a taxa é 3,40, mas o preço é o mesmo. Pô, Natan, mas a taxa não é tão importante. Você não vive falando para comprar com uma taxa alta e tal, para depois a taxa cair, você ficar olhando, né, de cima as coisas acontecerem. Sim, é verdade, pessoal. A gente fala isso e continua falando. Mas olha só que interessante, que tem no IPCA 35, olha ali em cima, ó, IPCA mais 2035. O que está acontecendo, gente? Se liga nisso. Mesmo quem comprou com uma taxa muito baixa, lá em 2019, em outubro, né? Assim, momentos antes da taxa atingir a mínima, e tem pessoas que compraram na mínima também, né? O que acontece? O preço está quase lá, mesmo com a taxa 3,40. Então, quer dizer,
Se a taxa hoje, 3,40, cair para isso aqui, o preço do papel vai subir, tá? Vai subir bastante. E quem comprar 3,40 e eventualmente a taxa subir no futuro, fica no papel que o tempo começa a diluir o prejuízo. Por exemplo, olha só, quem comprou aqui a 3,09 a 2.000 e tantos reais, olha o que viu. Viu o papel comprado a 2.021 reais no dia 28 de outubro, o preço do papel ir para 1.600 reais no dia 23 de março. Mas se a pessoa teve a cabeça fria, teve a cabeça no lugar, não resgatou com prejuízo, olha aí como é que ela vê o papel hoje, no mesmo preço, e agora, daqui para frente, com potencial, agora sim, de se valorizar muito mais. Então o que eu quero dizer é isso, pessoal. Não está errado comprar agora 3,4. Não está errado esperar ganho na marcação a mercado. Mas a gente tem que ter mais cautela. A gente pode ver que isso pode não acontecer, esse ganho na marcação a mercado. E se a taxa eventualmente aumentar, calma, tenha paciência. O efeito do tempo já diluiu aí. Ora, a pessoa comprar uma taxa de 3,09 lá no dia 28 de outubro e o preço ser o mesmo, praticamente, diferença de centavos para hoje, 4 de agosto, com tudo que aconteceu no meio do caminho. Veja que o que aconteceu no meio do caminho, pessoal, não importa. Esse gráfico podia ter essa concha para cima, podia ter a concha para baixo, não importa o que acontece entre a compra e o vencimento, ou entre a compra e o resgate. Não importa o que aconteceu no meio. Então, pessoal, quem tem cabeça fria no Tesouro Direto é quem faz dinheiro, certo? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? E agora, vamos fazer umas simulações usando a calculadora do Tesouro Direto, pensando, hoje a taxa 3,40, como é que o papel fica, tanto o 35 quanto o 45, né? Indo para 3,20 ou para 3,60, tá? Vamos ver o que aconteceria com eles. Só explicando para vocês os dados, pessoal. Então aí, Tesouro IPCA 35 comprado a taxa de 3,40, coloquei uma inflação de 2%, porque eu estou pensando em resgate antecipado, porque eu quero mostrar o efeito no papel. Para quando? Vamos colocar 4 de dezembro desse ano, tá? Finalzinho do ano. Vamos ver se a taxa for para 3,6, o que acontece. Uma ligeira tensão. Olha aí, ó. Nesse prazo aí, daria um prejuízozinho, tá? E uma rentabilidade anual negativa de 3%. Vai para 989. Então tem que ter cuidado, pessoal, porque o papel está em 3,6% no fim do ano, não é tão impossível assim. Mas no fim do ano que vem, pessoal, fim de 2021, como ficaria essa subida de taxa? Aí o papel já está positivo em 2,5% ao ano. E já acima da inflação, porque eu coloquei uma inflação de 2%. Tá? Por quê? Porque é um período curto aí em que eu acredito que a inflação esteja dominada ainda. Tá? Então, gente, tudo tranquilo aqui. Agora, pensando num resgate com ganho de marcação a mercado, vamos indo para 3,20, o que não é nada exagerado também. São oscilações mais suaves que nós estamos fazendo a hipótese para vocês. Olha aí, ó, já daria um ganho na marcação a mercado de quase 11% ao ano. Tá? Vai para 1.035 os teus R$1.000. E se isso acontecer em 2021, ganha um pouquinho mais. Por quê? Porque vai ter mais tempo, né? Olha aí, gente, 5,99%, 1.080. Então, pessoal, assim, ó, tem possibilidade de ganho na marcação? Tem. Tem possibilidade de tensões a curto prazo? Tem também, tá? Mas vocês viram aí que os números são tranquilos. Vocês viram quem comprou aí em outubro do ano passado, antes de toda a crise, mas com as taxas muito próximas das mínimas, foi só começar a passar um pouquinho o estresse da crise, né, porque a crise não passou, o estresse da crise começar a passar um pouquinho, vejam só o que aconteceu com as taxas, e mesmo com a taxa muito acima no IPCA 35, 45, vocês vejam que os valores estão praticamente empatando, e vejam também que o IPCA 26 está na mínima histórica e chega a ser um contrassenso.
ele tem um potencial bem grande de ganho na marcação de mercado para a questão de 1 ano e meio, 2. Mas isso aí, pessoal, é assim, ó, é uma coisa que nunca aconteceu, uma taxa tão baixa dessas, tá? Por isso que a gente sempre avisa isso, mas faz uma baita ressalva para vocês, tá? E o PCA 26 é bem mais curto de guardar, são muito menos anos do que o PCA 35, né? Com uma taxa muito menor. Mas mesmo assim a taxa, apesar de ser a menor, ela é no IPCA 25 lá dos leilões, é o IPCA que vende aí praticamente 80, 90% do leilão inteiro de NTNB. Então, quer dizer, o mercado fica nesse prazo mesmo, não tem outra, tá? E é seguro de comprar, tá? É seguro de comprar e com uma possibilidade de um tempero na marcação mercado. Então, gente, assim, ó, acho que é você que tem que analisar, é você que tem que pensar e decidir, tá? Porque os números estão aí, tá? As coisas estão para os dois lados, mas ficando até o fim não tem erro. Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos.